Não sou eu que vou pregar não, gente. É um cara bem melhor. Nível alto. Eu queria chamar logo ele aqui, o Wesley. Aperta o cinto aí, gente. Ei, cadê a equipe laranjada? Tá aí, tá? Parabéns mais uma vez. Parabéns mais uma vez, né? Foram campeão aí na gincana que nós fizemos lá. Glória a Deus. Vou orar aqui pelo Oeste. Chamar outro cara nível, a mesma altura, né? O Léo aqui, ó, já tá indo para mim. Vou orar pelo Oeste aqui. Que honra, Pai do Senhor, amém? Que honra, viu? Poder estar orando pela vida desse homem que hoje eu quero até agradecer ele por tudo que eu sou, tudo que eu me transformei. Foi esse cara que um dia abriu a porta da sua casa para cuidar de mim, cuidar da minha esposa, hoje minha esposa, Carol. Quero agradecer pela vida dele, eu vou orar pela vida dele, pela vida da esposa dele também, Eliane, que deu aquela força para a gente. Obrigado, viu? Erga sua mão para cá, de autoridade. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos a vida do teu filho, Pai. Que essa noite o Senhor possa usar a vida dele para que ele fale junto aos teus filhos, Pai, que estão aqui, que estão sedentos da tua palavra, sedentos daquilo que o Senhor tem para eles, Pai. Que o Senhor possa guardar essa noite e lançar palavras abençoadas sobre a vida dos teus filhos que estão aqui, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Para cima. Boa noite, boa noite. Todo mundo bem? Glória a Deus por isso. Antes de começar a pregar, eu quero fazer aqui uma coisa rapidinho, tá bom, irmãos? Rapidinho. Queria chamar aqui a coordenação dos jovens, rapidão. Esse final de semana, como o Alex já mencionou, a gente teve o acampamento para jovens, acampamento Ignis, aqui em cima, rapidão. E, cara, foi surreal o que a gente viveu, como o Alex falou. A gente viveu um sobrenatural que a gente não imaginou. A coordenação não criou essa expectativa. As pessoas que foram lá foram sensacionais, se entregaram, viveram o que o Senhor tinha para eles naquele local. E nada mais justo do que agradecer essas pessoas aqui da coordenação. Eu me incluo aqui, né, na coordenação, mas o Alex, em um determinado momento, falou, cara, vamos se juntar aqui para estar na liderança, e a gente aceitou o convite. A primeira ideia que a gente teve foi organizar esse acampamento, e a galera toda aqui abraçou assim, de uma forma muito especial, e não poderia ser diferente o empenho que cada uma pessoa colocou aqui. Então, as pessoas que foram de uma forma muito abençoada por Deus, retribuíram o carinho e a disposição que essas pessoas colocaram no acampamento. Então, assim, o meu muito obrigado à coordenação e o meu muito obrigado a quem participou do acampamento, comprou a ideia, foi top das galáxias, viu? Então, muito obrigado. Você jovem, vou fazer igual de manhã, você jovem que precisar de uma ajuda, procura o Alex. E realmente foi um tempo separado por Deus para cada um que estava lá. Para mim foi muito especial também. A gente organizou alguns acampamentos enquanto na liderança dos adolescentes, foi muito bacana, mas a gente veio trabalhar com jovens. E às vezes na própria igreja a gente escuta, é muito difícil trabalhar com jovens, o jovem é cansado, o jovem é isso. E cara, de verdade, os jovens que foram, os idosos que foram
Foi tremendo, velho. Foi surreal. Foi surreal os labachúrias lá. Foi muito... Foi muito bom. Abra sua Bíblia em Levítico 6:12. 6:12. Isso mesmo. Lá no acampamento, houve 4 ministrações. E 3, as 3 primeiras, chamou muita atenção da gente pelo cerne da mensagem. E eu vou compartilhar com os irmãos. Na primeira noite, na sexta-feira, o ministrante ele trouxe uma palavra, e a frase que ficou para a gente foi o seguinte: a inconformação gera transformação. Então você, meu irmão, precisa estar inconformado com a sua situação atual. Você precisa estar inconformado com a sua situação espiritual de hoje. Não, meu irmão, mas eu estou bem. Mas ainda assim você precisa estar inconformado. Se você estiver inconformado com a sua atual situação espiritual, você vai buscar em Deus melhorar ela, e isso vai te trazer ainda mais de Deus. Amém? A segunda ministração, o ministrante trouxe para a gente que o que garante a nossa missão é a palavra. E eu te pergunto, meu irmão, o quanto da palavra você conhece? O quanto da palavra tem hoje guardado em você? Se você precisasse anotar o que você sabe da Bíblia agora, sem utilizar a Bíblia, o quanto você saberia da Bíblia? E ele trouxe isso para a gente. E a gente ficou bem impressionado, porque ele sabia bastante, né? O cara sabia muito, então era real o que ele estava falando. E o terceiro, ele trouxe o seguinte: o fogo arderá continuamente. O que a gente entendeu com essas 3 ministrações? Que você vai estar inconformado com a sua situação, você vai gerar uma transformação, e a palavra vai garantir essa melhora na sua vida. Quanto mais da palavra você buscar, mais você vai ter garantia de cumprir a missão que Deus te colocou. Cada um de nós, sem exceção, tem uma missão. Talvez você ainda não descobriu a sua missão, mas você tem uma missão. E para garantir a boa execução dela, você precisa mergulhar nas Escrituras, você precisa aprofundar nas Escrituras. Em Levítico 6:12, gente, eu vou ler por aqui. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nela cada manhã, e sobre ela porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O 13. E o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Sabe o que eu achei interessante agora, irmãos? A Tamara, na ministração dos dízimos e oferta, ela falou que a sua vida pode ser ofertada no altar. Correto? Não foi o que ela disse? E o quanto da sua vida tem queimado por Jesus? O quanto você tem permitido que Deus queime no altar dele a sua vida? Quantos de nós temos colocado as nossas vidas diariamente nesse altar para ser queimada? Sabe o que significa ser queimado no altar de Deus? É largar as nossas vontades e os nossos desejos para viver a vida de Deus, para viver a missão que Deus te deu. Deus te deu uma missão e você precisa viver ela. Então você vai queimar a sua vida para viver a de Deus.
eu, lendo o versículo, a gente entende que o sacerdote, ele tinha toda uma atribuição, todas as manhãs ele tinha atribuições. Ele tinha que tomar algumas atitudes. Então ele precisava ter disposição para ir até lá. Ele precisava ter a disciplina de todos os dias ir até lá. Ele precisava retirar as cinzas do dia anterior. A gente não tem tirado as cinzas dos nossos altares. A gente tem deixado a sujeira do dia anterior. E às vezes tem se acumulado dias e dias. E esse altar talvez já nem cabe mais lenha. Mas ele também tinha que colocar lenha nova para ser queimada. Positivo? Mas não era qualquer lenha. Não pode ser qualquer lenha. Tem que ser lenha boa. Muitas das vezes a gente vai se deparar com lenhas ruins. Em 2 Coríntios 11, 14, vai falar o seguinte. Vou abrir aqui e vou ler rapidinho. Pronto. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, Satanás, ele vai te enganar. Você é falho, meu irmão. E o Satanás vai te enganar. Ele vai estar na sua frente como um anjo de luz, falando para você. E nessa hora ele começa a te desanimar, e ele começa a tirar de você, e ele começa a diminuir o fogo que existe em você. Põe o versículo seguinte. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então ele está falando que os ministros de Satanás se transformam em ministros de justiça. O nosso Deus é um Deus de justiça. Mas o ministro de Satanás também pode ser um ministro de justiça. E quem de nós vai discernir se é Satanás, um ministro de Satanás, ou Deus ou um anjo? O seu conhecimento da palavra. O seu conhecimento da palavra vai te dar condições de saber se é Deus ou é Satanás. Se você não mergulhar, meu irmão, você não vai saber. Se você não souber das palavras, se você não saber o que Deus tem colocado aqui, nesse livro, você não vai conseguir discernir se é Deus ou é Satanás falando para você. Se é Deus, com certeza a sua chama vai aumentar. Se é Satanás, com toda certeza, sua chama vai se apagar ou diminuir. Então você precisa saber da palavra. E a palavra vai garantir a boa execução da sua missão e da minha missão. Quantos de nós temos dedicado a palavra do Senhor? Algumas atitudes, quando a gente se dispõe a colocar essa lenha, tirar as cinzas, colocar a lenha no altar para que ela acenda e pegue esse fogo, algumas atitudes vão ser visíveis em você. Não tem como, vai ser visível a olho nu que a sua vida foi tocada, foi queimada por esse fogo. Alguns de vocês já devem ter tido queimaduras feitas pelo fogo, né? E deixou marcas. Então, se você tem se colocado à disposição, com toda certeza você terá marcas. Em Gálatas 6,17, tem um versículo que fala o seguinte: que ninguém me aquiete,
pois eu carrego as marcas de Cristo. Se eu fui tocado por esse fogo, pelo fogo de Deus, vai ficar marcas. Vai ficar marcas. Algumas das atitudes que vão ficar muito claras em você é a santidade, é o conhecimento da palavra, amor, servidão, lealdade, fidelidade, disposição e disponibilidade. Isso vai ficar visível em você, porque o fogo arde no seu altar. Em Gênesis, vai ter a história, muitos conhecem, quando Moisés vai ao Monte Horebe e ele vê a sarça queimando. Correto? Abraão, quando vai sacrificar Isaac, ele precisa de fogo. Elias, quando ele desafia fugiu o nome, lá os profetas de Baal, ele desafia e ele recebe fogo. Quando a mulher pede a dracma, ela precisa de... O que tem em comum nas quatro histórias? Ela precisa de fogo. Os 4 precisaram de fogo, porque a mulher precisava da lamparina, e a lamparina era acesa com fogo. Sabe o que é mais interessante nas 4 histórias? A forma que Deus usa o fogo. Mas nas 4 histórias, o fogo está evidente. E não tem como. Não tem como. Se o seu altar tem fogo, vai ficar evidente. Não vai haver outra possibilidade. De manhã eu não fiz isso, mas agora eu fiz. Quantos sabem o que é isso? Um fósforo. E eu não vou acender aqui, claro, né? Mas quando a gente risca um fósforo, o que acontece com ele? Fogo. Mas é fogo suficiente para queimar? Talvez não. É muito pouco. Mas ele pode ser uma ignição. E o nosso acampamento foi justamente isso. A galera que foi entendeu que ali a gente foi para um momento de ignição. A gente foi para um momento que muitos de nós chegou lá talvez com a chama quase apagada. E eu tenho certeza que todos de lá saíram com as suas chamas acesas, labareda de fogo. Porém, acender essa chama lá, dar essa ignição, esse reinício, esse recomeço, lá no acampamento, vai resultar em que, se ele não permitir que na segunda-feira esse fogo continue aceso. Ele precisa dar continuidade nesse fogo na segunda-feira. Amanhã, a gente falou lá, o ambiente estava todo preparado, igual agora. Esse ambiente, ele é preparado para você viver o mover de Deus. Ele está preparado. Quando a gente se reúne aqui na igreja, esse ambiente está preparado. E você vai queimar aqui dentro. E quando você chegar em casa e encontrar... vou usar não, né? O termo que eu usei de manhã. E quando você encontrar o seu problema, o seu pecado... Quando você chegar em casa ou na segunda-feira de manhã, o seu problema bater a sua porta e falar assim: eu ainda estou aqui. E agora? Porque esse ambiente está preparado, irmãos. Mas na hora que você sair aquela porta ali, pode acontecer 1000 coisas. E aí, se você não estiver com o fogo aceso, com todas essas atitudes em evidência, você pode já perder essa chama.
O Alex, na sexta-feira, ele teve um problema com o carro dele na hora que a gente estava correndo para deixar as coisas lá. E aí a gente deu jeito, resolveu e foi com o carro. Para voltar agora, o carro apresentou o mesmo problema. E ele parou lá no meio da estrada. O cara viveu o sobrenatural de Deus no acampamento. O carro deu problema de novo. E se ele começa a espraguejar, reclamar, adiantou o quê? Ter vivido o final de semana. Nessa hora ele tinha que ter apresentado o quê? Assim como eu acredito que ele fez. Ligou para o brother, falou, vem cá, meu irmão, me ajuda. Cara, e resolveu estar aqui. Não deu nada, cara. Ficou evidente que ele recebeu. Então, logo após receber tudo que Deus entregou nesse final de semana, naquele acampamento, Deus já provou se ele estava paciente ou não. Cara, imagino que ele esteja cansado do final de semana, ele que estava à frente lá, toda a preocupação está na cabeça do líder, né, ali, mesmo tendo a ajuda, mas, cara, já veio. Parece bobo, mas pode tirar a sua paz, meu irmão. Essas pequenas coisas podem tirar. Agora você imagine uma situação dessa na segunda, uma na terça, uma na quarta, uma na quinta, uma na sexta, uma no sábado, aí você vem se arrastando para cá novamente. Aí você vem nas últimas falando, eu preciso de uma carguinha na igreja. Irmãos, não é só aqui. Eu aprendi que o fogo vem do altar. Nesse momento, talvez eu tenha a responsabilidade de transferir esse fogo para aí. Mas e na hora que eu desço? Quem é o responsável pela sua chama? Você mesmo. E na sua casa tem fogo? Tem altar? Na sua casa tem Bíblia, tem palavra? Eu perguntei para os jovens que estavam lá, se a igreja, a PIB, fecha hoje, você tem uma igreja? Você tem uma igreja na sua casa? Você é uma igreja? Você precisa ser a igreja. A pandemia veio para isso. A pandemia mostrou o quanto de nós não tínhamos uma igreja na nossa casa. Irmãos, tivemos percas, foi muito ruim tudo o que aconteceu, mas para nós que estamos aqui, era a prova de que se nós tínhamos uma igreja ou não, se nós tínhamos culto na nossa casa ou não. Quantos de nós não ficou pelo caminho na pandemia? Porque ficou em confinamento alguns dias, muitos tiveram que continuar as suas batalhas, mas muitos teve que ficar sem o culto da igreja. Então, o pastor Edivaldo, como líder da PIB, ele tem uma responsabilidade, mas a sua chama, a responsabilidade é sua. Quando você vem aqui na igreja, você vem entregar algo, você tem que vir cheio, você tem que vir com a sua chama acesa. Se eu acender o fósforo, talvez a gente não queime. Um fósforo não queime. Mas aqui, se cada um conseguir acender um fósforo, talvez já deu alguma diferença. Mas esse fósforo é apenas a ignição para você acender o seu altar. Então esse culto é apenas a ignição para você acender o seu altar. E amanhã você vai tirar as cinzas de hoje, você vai colocar madeira nova, lenha nova, e você vai acender o fogo com o que você levou hoje. E você não vai permitir que esse fogo se apague durante a semana, que no domingo que vem, esse local vai pegar fogo. As paredes não vão aguentar de tanta calor nesse lugar. Então é você o responsável por trazer calor, fogo para essa igreja.
Porque eu vou trazer o meu pouquinho, você o pouquinho, e aqui vai aquecer ao tal ponto que a gente não conseguirá ficar aqui dentro, e aí a gente vai precisar fazer o quê? Sair das 4 paredes e queimar mundo afora. E aí a sua missão vai ser bem executada, porque você acendeu a sua lenha, você acendeu com o fogo de Deus, e agora você vai executar lá fora. Como o pastor Edivaldo diz, a PIB é maior quando acaba o culto, porque você vai levar a PIB para outros lugares. Então, a ignição é o culto de domingo à noite, mas o altar aceso todos os dias é você na sua casa, buscando, mergulhando nas palavras em oração. Quantos de nós temos a prática da devocional? Quantos de nós ora, eu perguntei, até 5 minutos? Porque quem ora mais, né? Agora, muitos de nós estão tão cansados, tão desanimados, que não consegue orar 5 minutos. Quantos de nós consegue ler uma página, ou um capítulo da Bíblia por dia? Quantos de nós consegue parar 15 minutos para fazer esse devocional? E aí eu perguntei lá para algumas pessoas como é o devocional deles. E eles responderam, eu leio a palavra, eu oro, eu coloco um louvor, e todos os dias ela faz isso. E todos os dias você precisa fazer isso. Eu creio muito, e eu passei por essa experiência, tá, irmãos? Eu contei para eles, vou contar aqui também. 10 anos atrás eu participei do projeto muito bacana, mas não falou nada comigo. No projeto nada falou comigo. E eu vim para casa, e na segunda-feira eu fui trabalhar. E no trabalho eu me sentei numa cadeira e fiquei de olho, lá tinha uma televisão, e eu fiquei olhando para a televisão, mas eu fiquei relembrando o final de semana que eu tinha vivido. E naquele momento veio à memória tudo o que eu vivi. E aí naquele momento foi que o Espírito Santo me abraçou. E alguns não vão acreditar, mas eu chorei bastante. Chorei muito. Eu chorei o que eu não havia chorado em muitos anos. E ali eu falei, Senhor, eu preciso viver algo diferente. A minha vida está muito sem graça, a minha vida, só isso que tem para mim, eu quero mais. E naquele momento eu entendi que para mim ter mais eu precisava orar 5 minutos e ler um capítulo da Bíblia. Eu precisava fazer isso todos os dias. E eu comecei a fazer isso todos os dias. Chegou o ponto de orar 2 horas por dia, ler 10 capítulos da Bíblia por dia. E isso foi me acendendo e foi me enchendo. E eu comecei a participar da igreja, e eu comecei a participar de tudo que tinha aqui, eu comecei a participar dos projetos. Mas um dia, eu permiti que o anjo de luz falsificado viesse à minha frente e me desse uma sugestão. E nessa sugestão, eu não aceitei, mas me gerou uma dúvida. E com essa dúvida começou o esfriamento. Foi esfriando. E sabe qual é o detalhe? Eu nunca deixei de ler a Bíblia um dia sequer. Eu não deixei de ler a palavra, mas eu diminuí. Eu diminuí a quantidade. Diminuí a qualidade da leitura. Eu sempre aconselho quem bate um papo comigo cara, leia só por ler, mas tenha o contato todos os dias. Pegue essa palavra e leia todos os dias, nem que seja ler por ler. Mas eu não entendo, mas leia. Eu não consigo entender, leia, só leia, porque uma hora vai destravar.
Não está conseguindo? Pede ajuda. Pede ajuda para o Alex. O Alex vai ajudar bastante. Por quê? Você precisa ter o contato com a palavra. Irmãos, eu garanto para vocês que eu li todos os dias. E ainda assim, esfriou. Em algum momento esfriou. Porque os meus problemas da segunda-feira se prostraram lá na minha porta e falou: daqui a gente não vai sair. Ou tu resolve, ou senão tu vai esfriar. E eu fiquei com essas dúvidas. Eu deixei essas dúvidas ir aumentando, e aumentando, e aumentando, ao ponto de talvez não querer mais estar aqui em comunhão com os irmãos. E tudo isso porque eu permiti receber a sugestão. Eu não estou dizendo que eu aceitei, irmãos, mas eu ouvi a sugestão e a dúvida. Irmãos, muitos gostam de dizer: o muro, em cima do muro, é do inimigo. A dúvida é do inimigo. Quando você está com a sua chama acesa, quando você está cheio do Espírito Santo, é certo. É certo. Deus não permite dúvida. Você vai ter a certeza e a clareza do que é. A gente ouviu, quando é de Deus, quando a situação é de Deus, é porque ela vai te aproximar de Deus. Quando não é de Deus, é porque ela está te afastando de Deus. Então, analise a situação que você está vivendo. Aquela situação pode te afastar de Deus? Então não é de Deus. Você está falando que o meu trabalho não é de Deus? Se está te afastando de Deus, meu irmão, não é de Deus. Infelizmente. Posso dizer? Cadê o Samuel? Samuel? Posso dizer? Samuel é um rapaz que a gente conheceu lá no acampamento. O cabra é animado. Lá o fogo é constante. E eu fiquei, de verdade, ele foi alguém que me encheu os olhos, porque o cabra não tem tempo ruim com ele, não. E ele incendiou. Não sei quantos de nós percebemos lá. Ele incendiou. Ele me contando ali agora que estava ele e mais 3 no quarto. Os cabas tudo queriam ir para o quarto deles. Hoje no café da manhã foi o último quarto aí para o café da manhã. Adivinha o que ele estava fazendo? Orando. Rapaz, eu falei, o povo aqui está crente. E muito obrigado pela sua vida, Samuel. Continua assim, firme no Senhor, porque Deus ainda tem muito para fazer com você, que deu o evangelista, não foi? Aconteceu uma dinâmica lá, meus irmãos, foi massa. A dinâmica foi massa. Eu vou aqui me entregar também, tá, irmãos? Os irmãos ficam aí falando que eu sou pastor e tudo, mas não foi não, tá? Na dinâmica não foi não. Na dinâmica falou que eu sou profeta, ó. E eu falei, olha, João Batista. E, irmãos, de verdade, sendo bem honesto, muitas pessoas aqui falam que me chamam de pastor, mas eu nunca me senti confortável. E pensa num negócio que eu fiquei confortável, foi ser chamado de profeta lá. Sabe? Então assim, mas eu acredito que todos nós temos um pouco de profeta, todos nós temos um pouco de pastor e todos nós temos um pouco de evangelista. Então, eu tenho que aceitar a minha condição de profeta, eu tenho que aceitar a minha condição de pastor e minha condição de evangelista. Irmão, olha o recado do profeta. Você também precisa assumir as 3 funções. Não tem como você fugir. Porque você vai precisar cuidar de pessoas, você vai precisar falar da palavra e você vai ter que ir avançar como evangelista. Então não tem como, meus irmãos. A gente vai assumir as 3 funções. Todos nós, alguns vão ter o título. Alguns vão ter o título. Outros não vão precisar do título. Não é não, Johnny? Johnny está ali balançando a cabeça. O Johnny também pastorzão, né, Johnny?
Deus falou muito, gente. Deus foi muito louco lá. Deus botou umas pessoas lá para chorar, né? Quando Deus revelou isso nessa dinâmica lá, o rapaz fez a dinâmica. Eu até achei muito despretensiosa a dinâmica, mas foi muito doido. E tudo isso trouxe esse avivamento para a gente lá naquele local. Quem estava lá entendeu isso, foi muito claro, ficou muito evidente. Ficou muito evidente isso. Mas eu tenho muita certeza que lá tinha umas 50 e poucas pessoas. Essas pessoas estão com responsabilidade dobrada. Porque lá houve uma ignição. E a gente está trazendo essa ignição, esse fogo, essa chama para a PIB. Concordam? Vocês estão recebendo agora um pouco da porção. Então agora vocês também têm um pouco de responsabilidade. E a gente precisa, meus irmãos, amanhã sair e executar as nossas missões. Amanhã a gente não pode deixar a chama se apagar. Amanhã a gente não pode deixar a chama diminuir. Amanhã você vai tirar as cinzas. Aliás, você vai lá no altar, você vai tirar as cinzas, vai colocar madeira boa e acender com o fogo que você levou de hoje. E isso vai ser continuamente, porque o versículo 13 fala o quê? E o fogo arderá continuamente. Responsabilidade sua e minha. Eu com o meu altar e você com o seu. Amém? Como a gente vai manifestar tudo isso amanhã? Com as nossas atitudes. Esse fogo precisa ter atitudes. Eu coloquei algumas aqui, tá, irmão? Você vai precisar ser honesto. Você vai precisar ser leal, fiel, paciente, humilde, justo e grato. Você vai precisar ser grato. Todos os dias. Irmãos, eu tenho vivido um momento de muita gratidão. Pelo simples fato de poder acordar. O simples fato de acordar hoje, eu não imaginava o tamanho do valor que é poder acordar, meus irmãos. Quando você passa pela menor hipótese de não acordar, você vai entender o que é dar valor no acordar. Então, a gente já tem motivos para agradecer. A gente já tem motivo para ser grato hoje. Nós temos que sair daqui grato pelo fato de estarmos vivos. Temos o motivo de estar grato de estarmos aqui numa igreja, podendo professar nossa fé, podendo falar da palavra. Quantas pessoas não têm a oportunidade de ler a palavra e orar aonde ela quiser? Ela tem que se esconder. Contei uma pequena história lá também. Um grupo de missionários foram visitar uma missionária que estava presa. E aquela missionária, e os missionários falaram assim: irmã, aguenta firme, a gente vai estar orando por você. E a missionária disse o seguinte: de verdade, quem está precisando de oração é vocês, que têm a liberdade de orar e ler a palavra e não faz. E quantos de nós temos essa oportunidade e não fazemos? Irmãos, eu quero de verdade estar muito errado, tá? No que eu vou falar. Eu creio que o inferno existe. Se eu estiver certo, muitos de nós podem estar indo para lá. E se eu estiver errado, não aconteceu nada. Vida que segue. Concordam? Porque a gente está brincando, achando que não existe.
A gente está achando que não existe inferno, então a gente está cometendo atitudes erradas, porque a gente acha que não tem a possibilidade de ir para o inferno. Irmãos, de verdade, nós estamos prontos todos os dias. Nós temos que estar prontos todos os dias. Ou a gente está pronto para ir para o céu, ou pronto para ir para o inferno. Então, irmãos, se preparem, esteja pronto. O dia da volta de Cristo pode ser hoje, ou pode ainda demorar um pouco, mas ela vai chegar. Então esteja pronto. Amém ou não amém? Então esteja pronto em tempo e fora de tempo. Busque a palavra, meus irmãos. Busque na palavra estar pronto. Busque estar cheio da palavra. Busque estar cheio do Espírito Santo. Irmãos, a PIB tem uma responsabilidade, mas a responsabilidade do fogo é seu. O seu altar precisa estar aceso, mas é responsabilidade sua. Não dependa do culto de domingo, não dependa do culto de quarta-feira. Faça o seu culto diariamente. Acenda a sua fogueira diariamente. Irmãos, a Rose mencionou que vai ter o Curados. E de verdade, o que eu vou falar aqui, não estou querendo tirar ninguém do Curados não, tá, Rose? Mas, se todos nós tivéssemos o fogo, o altar aceso, não precisaria existir projetos como o Curados. Ou estou errado? Porque a Rose ia falar assim, não, está todo mundo pronto. O que é que eu vou consertar nesse povo? Mas aí a gente precisa ir lá, ser orientado, ser curado. Eles precisam mostrar para a gente, porque a gente não está tendo discernimento do que está certo ou errado na nossa vida. E aí tem alguém mostrando para a gente, ó, está errado, você precisa consertar. Então acenda o fogo, acenda a chama no seu altar, para que você possa estar pronto todos os dias. Amém? O louvor pode vir. Eu creio que todos os dias, a gente vai viver algo surreal. E a gente precisa dessa busca constantemente. E eu te faço uma pergunta. Acredito que muitos aqui ainda nem jantou. Quantos de nós conseguiria passar o resto das nossas vidas só com o almoço de hoje? Todos aqui devem ter almoçado. Você conseguiria sobreviver apenas com o almoço de hoje? Então a gente precisa não só do culto de domingo. Nós precisamos do culto da segunda-feira, do culto da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado e do outro domingo. Irmãos, venham cheios desse fogo. Traga esse fogo da sua casa. Incendeie a PIB. A gente pode começar um avivamento já hoje, a partir da PIB. O Paranoá pode estar incendiado hoje, na hora que nós sairmos daqui. Não pegue essa palavra de hoje. Eu acho que eu nunca nem preguei dessa forma que eu falei hoje. Mas é uma convicção que o Senhor colocou nesse final de semana tão grande do que pode acontecer através da sua vida, da minha vida. Então pegue essa palavra, reflita nessa palavra e execute ela amanhã. Faça isso por você e pelo próximo. Eu tenho muita certeza que você vai salvar uma vida amanhã, se você fizer essas atitudes que a gente colocou. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? O Senhor tem feito muitas maravilhas mundo afora.
E nós precisamos ver essas maravilhas. A gente precisa enxergar essas maravilhas que estão sendo feitas. Mas essas maravilhas vão ser feitas a partir de nós. Elas vão ser executadas a partir de nós. Cada um colocando o pouquinho do seu altar para funcionar, para queimar. Amados, queime a sua vida. Queime a sua vida pelo seu propósito. Queime a sua vida pela vida do próximo. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por colocar em nós, Senhor, chama, fogo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse final de semana incrível que vivemos ali naquela chácara, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse culto, Senhor, que tivemos aqui, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada uma das pessoas que está aqui, Senhor. Se dispondo a estar aqui, Senhor, na Tua casa, buscando de Ti, Senhor. E que eles possam, Senhor, ser alcançados por essa chama que veio daquela chácara, Senhor. Que eles possam, Senhor, levar e derramar e despejar e queimar outras vidas, Senhor, amanhã, Senhor. Ou logo mais quando sair, Senhor, daqui do culto, Senhor. Senhor, esteja conosco ao sair daqui, Senhor. Esteja conosco durante toda a semana, Senhor. Nos guarde, nos abençoe, Senhor. Que o Senhor possa acender, Senhor, cada vez mais, Senhor, na vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Que o Senhor possa estar acendendo na minha vida, Senhor, cada vez mais e mais, Senhor. Senhor, muito, muito obrigado por tudo. Amém.